Seja bem-vindo à nossa live, mais uma live desse propósito abençoado. E hoje não conseguimos chegar no horário, infelizmente. Estamos aqui com 15 a 20 minutos mais ou menos de atraso, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, a gente tem uma programação especial na nossa igreja e esse horário da noite, realmente, para você que eu entendo que é um líder ativo na sua igreja, né, que trabalha, que se envolve, é um horário muito precioso. A gente sempre está, quase sempre está à noite na igreja. E em momentos de programação como essa, a gente acaba às vezes passando um pouquinho, conversa com o irmão aqui, uma comunhão ali, e inevitavelmente a gente acaba se atrasando. Então, hoje eu quero iniciar essa live especial, né? Desejando que você seja bem-vindo. Estamos começando em atraso, é verdade, mas estamos aqui nos esforçando para não desistir, para permanecer firmes. E nesse pouco tempo que nós temos, a gente conseguir compartilhar coisas que vão nos fortalecer, porque eu não sei você, mas todas as noites que a gente tem tido esse encontro, a minha vida tem sido muito fortalecida. Eu não sei como é que tem sido para você, mas eu acredito que você também tem se fortalecido bastante. 10h30 o nosso objetivo tá aqui, mas nem sempre dá. A gente vem correndo da igreja. Hoje foi, eu tô com a roupa que eu tava no culto, só cheguei aqui, liguei o celular, liguei o notebook pra gente poder fazer, ter esse momento, esse encontro especial. Mas é isso, faz parte, são os nossos desafios, né? E hoje eu vou tentar, na verdade, não ser tão demorada, né? Sermos breves, investirmos esse tempo de qualidade juntos. E eu quero que você que já está chegando agora, já que a gente já está começando, né? Com um pouquinho de atraso, que você, eu acho que hoje é o nosso 7º dia, né? Que você possa encaminhar essa live para as pessoas aí da sua rede de contatos. Tem aqui embaixo um aviãozinho, né? Uma setinha. Você vai clicar e vai enviar para 5 pessoas, deixar esse desafio para você, para as pessoas poderem participar conosco da live, para que a gente possa dar prosseguimento. Enquanto isso, eu já vou ajeitando aqui o nosso material para nós usarmos, tá bom? Enquanto você está fazendo essa missão aí, que você possa fazer isso nesse momento. 30 segundinhos para a gente fazer isso e já iniciar o nosso conteúdo de hoje, falando um pouquinho a respeito de mais um herói da fé. E uma noite assim, de uma história de um herói da fé muito especial. Já vou falar um pouquinho sobre esse herói da fé, porque hoje foi algo muito marcante estudar sobre a vida desse herói da fé. Foi muito bom, amém? Dá 30 segundinhos para você fazer isso, tá certo? Vamos lá. Eu vou só avisar aqui no grupo que nós já começamos. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu aviso aqui pelo WhatsApp Web. Ai, não, deu erro. Só um minutinho. Enquanto você tá já convidando, tá? A gente já vai iniciar aqui. Deixa eu só avisar aqui que nós já começamos. Já começamos. Pronto. Vamos lá. Vou fechar aqui para não distrair. Gente, deixa eu comentar com você um pouquinho a respeito desse herói da fé que nós vamos falar aqui hoje. Porque nós já falamos de diversos heróis da fé. E como eu disse para você, não tem como, né, nós falarmos de todos os heróis da fé, porque eu creio que são mais de 18 ou 19 aproximadamente que tem no livro. Então, é muito extenso. Nosso propósito ficaria imenso, né? Claro que seria bom nós estarmos aqui reunidos todas as noites, mas de repente fique longo demais. E aí, o que acontece? Eu fui olhando a vida de alguns heróis da fé e na sequência estava esse herói da fé que eu vou mencionar hoje, que é Christmas Evans. Esse herói da fé, quando eu olhei a história dele, eu confesso que o nome dele não é um nome tão conhecido. Então eu fiquei assim, será que... Eu sei que a história de todos é muito boa, mas será que essa daqui é uma das mais relevantes ou não? E aí eu fui ler. E quando eu fui ler a história dele, porque existem nomes que são muito conhecidos de muitas pessoas, que você sabe que são histórias muito relevantes, como do Jonathan Edwards, que nós já comentamos, do David Brainerd, que nós falamos, do John Wesley, que é um dos nomes mais conhecidos que tem dos heróis da fé, que são histórias que a maioria das pessoas já conhece, né? Ou então já ouviram pelo menos falar desses nomes. E Christmas Evans não é um nome tão conhecido. Eu falei assim, talvez não seja uma história tão relevante. Eu ia pular a história dele. E aí eu falei, mas eu vou ler aqui para ver mais ou menos, para eu lembrar, porque faz alguns anos que eu li o livro. E quando eu fui passando pela história dele, eu sinceramente me emocionei do início até o fim da história desse homem de Deus. E eu falei assim, não tem como nós não compartilharmos a história desse homem. É uma história breve, é uma história muito linda e é uma história de uma pessoa improvável. Então, basicamente, o que eu quero dizer para você, né, e já dar as boas-vindas para você que está chegando agora,
é que a história desse homem de Deus é uma história totalmente interessante e realmente de uma pessoa improvável. Eu não sei quantos improváveis nós temos aqui, pessoas que hoje estão servindo a Deus com muito amor, com muita alegria, mas talvez se alguém olhasse para você há alguns anos diria assim, não, essa pessoa, não acredito que ela hoje serve ao Senhor dessa forma. Porque somos muitas vezes essas pessoas improváveis. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Porque Deus ele realmente age na vida de pessoas improváveis como eu e você. Então não sei se você é uma pessoa improvável, eu sei que eu sou uma pessoa improvável. E olhar a história desse homem, como eu disse, desde o início até o fim. Eu me emocionei muito lendo a história dele. Do início até o fim, eu, assim, lagrimei, chorei realmente lendo a história dele, porque é uma história que mexeu muito comigo, que falou muito ao meu coração. E eu espero que essa noite, falando um pouquinho a respeito desse herói da fé, Christmas Evans, que você possa também ter o seu coração tocado pelo Espírito de Deus, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é isso, é tendo momentos de edificação profundos, momento que nós estamos ouvindo e nos inspirando através da história de pessoas de Deus, para que a gente também possa viver um ministério extraordinário. Eu vou escrever o nome dele aqui no nosso chat para que você possa até depois pesquisar, tá? O nome dele. É um nome bem dificilzinho, tá? Christmas. Tentar, deixa eu ver se eu escrever certo. Christmas Evans. Ó, o corretor mudou aqui. Escrevi certo, o corretor interferiu aqui na minha escrita. Christmas Evans. Pronto, foi. Agora foi. Mandei aqui no chat. Por que eu mando o nome? Porque eu sou uma pessoa curiosa. Quando eu vejo o nome de alguém, uma situação, eu quero pesquisar, eu quero conhecer mais, eu quero estudar mais. E eu faço isso para te estimular a não somente alimentar daquilo que a gente está proporcionando aqui, mas você ser uma pessoa que vai além. Uma pessoa que busca, né, aprofundar, busca conhecer um pouco mais. Isso é muito importante. Isso chama proatividade. Então, gente, essa pessoa, esse homem de Deus, Christmas Evans, esse nome dele, na verdade, é um nome, né? Não sei se você sabe, mas esse nome Christmas, ele é Natal. Então, significa Natal. E ele era um galês, ou seja, ele nasceu no país de Gales. E ele nasceu exatamente no dia de Natal. Por isso que o nome dele era esse, Christmas, né? E Evans era o sobrenome. Christmas representa Natal. E ele nasceu exatamente no dia do Natal. Esse homem de Deus, que até então, né, que era um bebê, uma criança, ele ficou órfão muito cedo dos seus pais. E ele, por ficar órfão muito cedo, ele teve que morar com um tio dele que era totalmente desregrado, era uma pessoa descompensada, uma pessoa desequilibrada, né, de farras, de bebidas, de promiscuidade. E ele, infelizmente, teve uma criação, né, nesse ambiente aí totalmente improvável. E quando você vê a história dele, eu achei assim muito interessante. Deixa eu só ajeitar aqui a nossa tela, que tá tremendo um pouquinho. Pronto, ajeitamos aqui. Amém. E a história dele, gente, eu achei assim muito, muito, muito interessante, porque você vai ver que ele sofreu muitas dificuldades. Eu vou só ajeitar a posição do meu notebook, só um minutinho. Fica melhor pra cá. Eu acho. Gente, tem uma paciência aqui comigo, só pra ajeitar aqui essa câmera um pouquinho melhor. Pra cá. E pra cá. E o notebook um pouquinho pra cá, que é pra facilitar eu acompanhar a história aqui e passar pra você. Tem uma paciênciazinha comigo, só pra ajeitar aqui o nosso material. Que eu já cheguei hoje, na verdade, já da igreja, só ligando aqui, não posicionei, não ficou bem posicionado, então tá tendo retrabalho agora, tá? Melhorou, acho, né? Ficou melhor? Creio que sim. Então, vamos lá. Ele ficou órfão, ele vivia com o seu tio. Você tá conseguindo acompanhar a história? Eu sei que a gente tá, né? Tentando, assim, repassar de uma forma muito resumida, mas vamos lá. Eu mesmo vou tentar me concentrar, porque isso às vezes acaba, né, distraindo a gente um pouquinho. Ele perdeu os pais muito cedo, teve que morar com seu tio, um tio muito desregrado, uma vida muito desequilibrada. E ele cresceu nesse ambiente totalmente, assim, disfuncional. E ele também se tornou um jovem, né, desregrado, um jovem promíscuo, um jovem que se embriagava, que era muito brigão, né, que brigava muito, que entrava em muitos conflitos. Ele se tornou, infelizmente, um jovem muito problemático. O ambiente que ele vivia era um ambiente muito disfuncional. E a história nos conta que ele era ainda um jovem, mas um jovem muito alto, muito forte, né, alguém muito corpulento. E na sua adolescência ele se enveredou por um caminho totalmente errado de devassidão e embriaguez.
até mesmo por não ter pais presentes, ficou órfão muito cedo, por viver num ambiente totalmente assim reprovável. Ele cresceu nesse ambiente, no meio sendo criado pelo seu tio, né, de sofrimento, de escassez, de dificuldades financeiras, de não ter uma direção de Deus na vida dele, né? Ele se tornou tudo isso, inclusive, né, era um ambiente tão disfuncional que sequer ele foi para o colégio, sequer ele estudou, então ele não sabia nem ler. Ele era um jovem que sequer sabia ler. Ele era alguém que estava ali sempre envolvido em brigas, em confusões. E certa vez, em uma luta, ele foi esfaqueado. E diversas coisas aconteceram. Em alguns registros aqui, certa vez ele foi esfaqueado. Outra vez ele brigou tanto que ele foi atirado na água. E ele foi retirado de lá como se estivesse morto, mas na verdade ele não estava. Outra vez ele caiu de uma árvore em cima de uma faca e se machucou. Você vê todos os acontecimentos, né? Ele era realmente um brigão, uma pessoa que se envolvia em muitas confusões, uma pessoa totalmente improvável, que ninguém poderia imaginar que seria uma pessoa que seria um dia usado como homem de Deus. Eu creio que você, olhando esse cenário, você consegue enxergar isso. Uma pessoa totalmente improvável, briguenta, envolvida em confusão, uma família disfuncional, né? Iletrado, não sabia ler, não teve oportunidade de estudar. Tudo isso aconteceu. Sofreu diversas vezes situações em que ele esteve à beira da morte, né, por causa dessas brigas, dessa vida totalmente desequilibrada, embriaguez, tudo que você puder imaginar de ruim, era o que acontecia. Até que certa vez, em uma briga, ele teve o seu olho, cegaram o olho dele. Então, esse pregador, ele tem um diferencial aí, né, ele era considerado como um pregador caolho, era como as pessoas apelidavam ele, porque ele tinha de fato um lado do seu olho, ele tinha perdido. Era só o espaço e ele só tinha um lado da sua vista. Então, em toda essa história que eu estou contando para você aqui do Christmas Evans, você vê na vida dele a misericórdia de Deus, as mãos de Deus estendidas sobre a vida dele, as mãos de Deus guardando a vida desse jovem. Por quê? Para que um dia ele fosse útil ao serviço de Deus. E isso aqui me trouxe assim uma profunda ministração no meu coração de pensar de que pessoas tão improváveis como essa, que às vezes a gente não acredita, a gente mesmo não bota fé e diz assim, não, esse daí não serve para nada. Deus, ele tem um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de pessoas que são improváveis aos olhos dos homens, mas que aos olhos de Deus são pessoas assim, que Deus, ele pode usar profundamente. Amém? E aí nós vemos tudo isso daqui, a misericórdia de Deus sobre a vida deles. E aí o que acontece? Aqui ele era uma fase de jovem adolescente. Aos 17 anos, a história nos conta que esse homem teve uma conversão. Ele entregou a vida para Jesus nesse ambiente totalmente disfuncional que eu falei para você, de briga, de tentativa de morte, de ser órfão, de não ter estrutura financeira, de não saber sequer ler, totalmente improvável. Uma pessoa que vivia à margem da sociedade total. Ele encontrou a Jesus e ele se converteu de uma forma tão profunda, ele entregou a sua vida para Cristo. Depois que ele entregou a vida para Cristo, olha como Deus vai vindo, né? Transformando, aperfeiçoando. Depois que ele entregou a sua vida para Cristo, ele aprendeu gradativamente a ler. Ele passou a ter acesso às Escrituras. E aí o que acontece, gente? Quando acontece tudo isso, ele começa a pregar o Evangelho. Então olha o processo de transformação que Deus vai exercitando, realizando na vida desse jovem. Ainda um jovem de 17 anos, Christmas Evans. Inicialmente, quando ele começa a pregar, ele percebe que os seus sermões, eles são secos. Eles são sermões sem frutos, né? Às vezes a gente inicia o nosso ministério, a gente vai pregando, vai compartilhando, e a gente percebe que, sei lá, parece que não tem muito resultado, né? Assim, algumas pessoas se sentem assim. Poxa, eu me esforço, mas parece que falta alguma coisa. E ele sentia que faltava algo. Então, até que um dia, numa viagem missionária, numa viagem ali para pregar, ele decidiu se dobrar em oração. Ele decidiu entrar na mata, entrou com seu cavalo, entrou na mata e ele clamou insistentemente a Deus para que houvesse um derramar da unção de Deus sobre ele. Para que as suas pregações não fossem mais infrutíferas, para que algo acontecesse, para que houvesse um poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele começou a se derramar e a clamar, e a dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, frutifica o meu ministério. Ainda jovem, iniciando como um grande pregador, mas ele percebia que ele precisava mais e mais de Deus. Então, o que aconteceu? Nesse momento, esse jovem, ele sai, ele passa horas e horas ele derramado na presença de Deus, intercedendo e orando, e quando ele se levanta daquele lugar, ele sente que algo aconteceu, espiritualmente aconteceu. Quando ele se levanta daquele lugar, ele começa a se surpreender a partir dali,
frutos gloriosos começam a acontecer e acompanhar o seu ministério. Ele começa a perceber que ele já prega, que ele compartilha a palavra, mas algo sobrenatural acontece. Sabe o que é esse algo sobrenatural? É o convencimento no coração das pessoas. Ele começa a ver que essas coisas sobrenaturais, o convencimento, o derramado do Espírito Santo, começa a acompanhar o seu ministério. E antes ele não sentia isso, porque antes ele sentia que ele estava fazendo o que ele deveria fazer, mas ainda assim ele era infrutífero. Depois desse dia, não mais. Ele passou a se surpreender com os frutos que Deus começou a derramar sobre o seu ministério. E agora ele não tinha somente um corpo gigante, porque ele era, muito alto, muito forte, mas agora ele também tinha um espírito gigante. Deus havia realmente derramado uma unção especial sobre a vida desse homem. Então aqui, o que aconteceu? Eu falei para você que ele era galês, ele era do país de Gales. Ele andava por todo o território do país de Gales pregando, e muitas vezes ele pregava até 5 sermões por dia. Então, alguém assim que simplesmente se lançou por inteiro. E aí, quando eu vi essa história aqui, eu lembrei do John Wesley, que durante a sua vida, durante mais de, não sei se 40, 50 anos, ele pregava em média 5 vezes por dia. Você fala assim, como isso é possível? Isso é possível para alguém que renuncia, isso é possível para alguém que se entrega totalmente para Deus. E é exatamente isso que nós vemos na vida aqui desse homem. Uma entrega, uma renúncia imensa, tá? Isso é muito importante. Então ele era alguém extremamente intenso e as multidões vinham lhe ouvir, porque ele discursava, ele falava das coisas de Deus e ele falava com muita verdade, havia muita fluidez do Espírito Santo sobre a vida dele. E o mais interessante aqui, que lendo a história dele, eu percebi, nesse homem totalmente improvável, que quando ele pregava, ele trazia tamanha realidade para os seus sermões. Sabe aquela pessoa que quando prega parece que você está vendo, você está vivendo, é como se você estivesse assistindo um filme, de tamanha realidade que aquela pessoa traz para a sua pregação, para o seu sermão. Era exatamente isso que acontecia. Quando ele pregava, ele trazia tanta vibração, tanta realidade, havia tanta vida no sermão dele, que as pessoas de fato elas ficavam ali atentas, multidões, milhares e milhares de pessoas, prestando atenção em cada detalhe do que ele estava falando, porque havia uma unção do Espírito Santo sobre a vida desse homem, algo sobrenatural. E aí, quando havia esse derramado da presença de Deus, as pessoas rompiam em choros, em lágrimas. Inclusive essas pessoas elas levaram um apelido, que era saltadores galeses, ou seja, nas reuniões havia tanta assim derramado o Espírito Santo, uma presença tão grande que as pessoas saltavam, elas pulavam, elas choravam, elas pranteavam, elas oravam, elas se derramavam em lágrimas e muitas vezes elas saltavam, vibravam ali naquelas reuniões de oração, de pregação, e eles ficaram conhecidos com esse apelido saltadores galeses, porque eram pessoas que eram reuniões muito fervorosas. Eu fico imaginando que tipo de reuniões deve ter sido essas, muito fervorosas. A intensidade e a realidade das suas pregações e das manifestações públicas de fé incomodaram os mais tradicionais. A gente sabe que isso acontece, na verdade. Sempre que a gente está avançando no reino de Deus, que a gente está dedicando a nossa vida, servindo a Deus com intimidade, sabe o que acontece? A gente experimenta um renovo da parte de Deus. Mas é interessante que geralmente quando Deus derrama uma unção sobre a nossa vida, isso também incomoda outras pessoas. Não deveria, mas incomoda outras pessoas. Inclusive pessoas que partilham da mesma fé, não é? Então, ele, que tinha uma pregação intensa, que tinha um fervor tão grande no seu coração, pregando e servindo a Deus com muita alegria, e as reuniões eram reuniões muito fervorosas, isso começou a gerar um incômodo nas igrejas mais tradicionais da sua época. Igrejas que não tinham, talvez, todo esse fervor que as reuniões que o Christmas Evans participava ou pregava tinha. Então ele começou a receber críticas, apelidos, Um dos apelidos são esses que eu falei para vocês, saltadores galeses. Vocês são saltadores, vocês são agitados, vocês são muito excessivos, isso é um excesso, isso é um exagero. Quantas vezes a gente vai ouvir, de familiares, de pessoas que estão próximas de nós, que o nosso servir a Deus é exagerado? Quantas vezes a gente vai ouvir que a nossa adoração é exagerada, que o nosso comportamento é exagerado? Porque, infelizmente, a unção, ela vai incomodar. A entrega, a renúncia, ela vai incomodar as pessoas que estão numa zona de superficialidade ao nosso lado. Numa zona de conforto, numa zona de mornidão. É isso que acontece, irmãos. E isso incomodou, e aí ele escreveu algo que eu não quis nem narrar para você aqui com as minhas próprias palavras. Eu deixei anotadinho que eu queria ler para você o que ele exatamente falou a respeito dessas críticas que fizeram ao seu ministério, as reuniões fervorosas de oração, vibrantes, com gritos, choros, lágrimas, arrependimento. Ele disse o seguinte: admiro-me
que o gênio mau, chamado-se anjo da ordem, queira experimentar tornar tudo na adoração a Deus em coisa tão seca como o Monte Gilboa. Esses homens da ordem desejam que o orvalho caia e o sol brilhe sobre todas as suas flores e em todos os lugares, menos nos cultos ao Deus Todo-Poderoso. Nos teatros, nos bares e nas reuniões políticas, os homens comovem-se, entusiasmam-se e são tocados de fogo como qualquer saltador galês. Mas, segundo eles desejam, não deve haver coisa alguma que dê vida e entusiasmo à religião. Irmãos, meditai nisto. Tendes razão ou está errado? Olha só, queridos irmãos, o que ele está dizendo aqui? Preste muita atenção nesse momento. Olha o que ele está dizendo aqui. Esse herói da fé, Christmas Evans, eu mandei o nome dele aqui, tá? Quem está chegando agora, você vai pegar o nome dele para você pesquisar e conhecer um pouco mais da vida dele. Esse herói da fé, tão fervoroso, tão avivalista, quando pregava o evangelho, as multidões, né, se alvoroçavam e gritavam e manifestavam o seu entusiasmo. E isso era uma coisa maravilhosa. Só que isso estava incomodando outras pessoas. As outras pessoas achavam que era exagero, que era demais, que não tinha necessidade de tudo isso. E ele escreveu algo trazendo uma reflexão. Ele disse assim: será que é natural as pessoas terem entusiasmo para tudo na sua vida? Para o jogo de futebol, para uma reunião no bar, para uma festa. As pessoas podem se emocionar quando elas vão para o teatro, quando elas vão para o cinema. Elas podem chorar, elas podem gritar de entusiasmo com algo que elas veem, que elas assistem, mas não naquilo relacionado ao Deus Todo-Poderoso, não ao culto ao Deus Todo-Poderoso. Então ele está dizendo assim, será que é natural a gente ser tão entusiasmado com todas as coisas dessa vida que vão passar, mas a gente não ser entusiasmado com as coisas de Deus? Será que é natural não sermos frios e indiferentes àquilo que Deus está realizando? Aí ele perguntou, julguem vocês se vocês têm razão nisso. Amém? Olha o questionamento dele. Se existe um lugar para nós sermos vibrantes e intensos, por que não na presença de Deus? Não é? Se existe um lugar, se eu posso gritar de alegria, vamos imaginar aqui e falar assim, gente, olha, vamos sortear R$1 milhão aqui. O ganhador de R$1 milhão você vai poder receber, se ele se dirige a tal local, você vai sacar esse dinheiro e você vai receber. Gente, se você fosse sorteado, como é que seria a sua comemoração a respeito disso? Você provavelmente iria gritar, iria pular, ia sair correndo pela rua, não sei, né? Coisas assim malucas poderiam acontecer porque existiria uma atitude entusiasmada por um prêmio, uma recompensa que se perde nessa terra. E ele está dizendo, será que muito mais entusiasmados não devemos ser nós por saber que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que nós estamos no culto do Deus Todo-Poderoso? Amém? Só ligar que meu notebook vai descarregar, meu Deus. Vou ligar aqui para não descarregar. Pronto. Todos entenderam? Então, isso traz pra gente uma reflexão assim muito interessante. E eu fiquei refletindo realmente sobre isso. Falei assim, nossa, isso realmente vale muito a pena a gente entender que nós precisamos de todo entusiasmo, de toda alegria, entender que não existe ações exageradas diante de Deus se isso parte realmente de um coração verdadeiro, de um coração entregue. A gente precisa ser realmente mais radical, a gente precisa sim ser mais exagerado, se lançar mais para as coisas de Deus. Amém? Aí vamos lá, continuando aqui na história desse homem de Deus. Deixa eu só ajeitar aqui para nós continuarmos. Só para verificar aqui o horário, tá? Então, olha só. Aí o que ele diz aqui? Tremei um pouquinho. O que ele diz aqui? Certa vez, aí tem uma outra história que eu achei muito interessante da vida dele. Eu sinceramente, assim, a história desse homem me impactou muito. Falou muito ao meu coração. É uma história simples, né, de uma pessoa improvável, mas que mexeu muito comigo. E certa vez ele estava pregando numa reunião onde tinham 3 pregadores, era uma reunião ensolarada, um dia muito quente, muita gente, uma multidão assistindo, em condições totalmente, né, assim, desconfortáveis, no sol e muita gente, calor. Então nessa reunião já tinham tido 2 pregadores, ele seria o terceiro, só que os 2 primeiros pregadores se prolongaram muito, né, pregações cansativas, monótonas, e o povo estava assim extremamente cansado, por que não dizer saturado. E aí quando ele foi a sua pregação, a terceira pregação da noite, do dia, quando ele iniciou essa pregação, ele carregava tamanha unção de Deus, tamanha presença de Deus, que nos primeiros 15 minutos de pregação, aquela multidão já estava ficando de pé,
entusiasmada para ouvir aquelas boas novas. Eles já estavam vibrando com a história, eles já estavam vibrando com a pregação. E eles estavam ali totalmente, sabe, cheios desse entusiasmo, dessa unção, dessa fé que era liberada quando ele pregava. Era de fato algo sobrenatural que acontecia. Isso eu achei muito interessante. Essa unção do Espírito Santo, como ela nos capacita a pregar de uma forma ousada, de uma forma sobrenatural, que vai fazer com que uma chama se acenda no coração de alguém. Isso é muito interessante, isso é muito importante. E a gente vê que nesse dia ele pregou a respeito do filho pródigo, e as pessoas que estavam sentadas, mesmo cansadas, elas ficaram de pé. Outras pessoas choravam, outras pessoas oravam, outras pessoas saltavam. Foi um transbordar do Espírito Santo. E essa reunião, que o povo já estava aparentemente muito cansado, se estendeu pelo dia inteiro e pela noite até o amanhecer. Então foi algo assim, um avivamento, foi algo sobrenatural que aconteceu ali. Porém, irmãos, até aqui você está vendo o ministério de uma pessoa que está o quê? Crescendo, em crescente. Alguém cheio da unção, alguém pregando com autoridade, alguém ganhando muitas almas para Jesus, alguém que não parava e que tinha uma unção assim de alegria, de entusiasmo, de fazer com que todos aqueles que ouvissem a palavra ficassem realmente ligados e atentos. Porém, chegou um momento da vida de Christmas Evans que ele simplesmente começou a definhar na sua fé, como às vezes acontece conosco. Que momento foi esse? Foi o momento em que ele se dirigiu para a ilha de Anglesey, que eu não sei se pronuncia assim, mas é uma ilha que fica ali no país de Gales. Ele estava naquele momento ministrando, né, evangelizando, pastoreando naquela ilha. Igrejas, pessoas, exortando o povo. Porém, nessa ilha tinha uma resistência muito grande, porque tinha uma liderança nessa ilha. Pessoas, um líder de uma outra doutrina, de uma seita, uma pessoa muito influente, com uma oratória muito boa, uma pessoa com muito conhecimento, mas que estava pregando mentiras. E por causa desse tipo de pregação, desse tipo de comportamento, ele enfrentou ali, durante muito tempo, uma resistência imensa. Imagine você estar falando, por exemplo, que o Espírito Santo liberta, que nós precisamos viver o evangelho pleno, o evangelho vívido, e tem alguém muito eloquente pregando aqui totalmente o contrário, dizendo assim, não, isso é exagero, não deve ser assim, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Uma pessoa pregando heresias, pregando coisas totalmente contrárias. E esse homem se viu nesse momento, esse herói da fé, muito abalado, porque ele enfrentou uma guerra espiritual muito grande nesse lugar, lutando pela vida do povo, mas chegou um momento que ele se sobrecarregou, que ele mesmo começou a esmorecer na vida dele de oração, ele começou a se frustrar, a se entristecer. Gente, isso daqui me trouxe também uma reflexão, que isso muitas vezes acontece no nosso ministério. A gente está numa crescente, né, tão abençoada, avançando, e a gente começa a encontrar opositores, começa a se frustrar com pessoas, não é? Dentro do nosso ministério a gente começa a se frustrar com situações, as coisas não saem como a gente planeja, e aí de repente a gente começa a entrar nessa zona assim de frustração espiritual, de frieza espiritual. A gente vai se afadigando, a gente começa a abrir mão de algumas coisas, a gente vai desistindo de outras coisas, e quando vê, sem perceber, a gente foi fazendo pequenas concessões até o ponto que a gente se perdeu do propósito de Deus para a nossa vida. Isso é muito comum acontecer, mais do que você possa imaginar. E esse homem de Deus, cheio da unção de Deus, ganhador de almas, passou por isso, de tanta resistência espiritual que ele enfrentou nessa ilha. E o que acontece é que nesse momento ele desanima espiritualmente, e muito. Mas depois de alguns anos, ele começa a clamar a Deus, dizendo, Senhor, restaura em mim, renova em mim a unção do teu Espírito mais uma vez, renova em mim esse coração que queimava de amor pelos perdidos, que pregava com intensidade, com entusiasmo, porque tudo isso ele foi perdendo aos poucos. Ele foi se frustrando ministerialmente. Amém? E aí o que acontece? Ele mesmo descreve o que acontece nesse momento de restauração. Ele passou alguns anos nessa briga espiritual e alguns anos naufragando na fé, até que ele reconhece que ele precisa buscar em Deus o resgate da sua fé. E aí, gente, o que acontece? Ele anotou algo nos seus próprios registros que eu quero compartilhar com você, exatamente o que ele anotou. Eu não quero narrar da forma que eu entendi, eu quero que você ouça esse momento de restauração. E eu creio que isso vai falar muito ao nosso coração, porque nós precisamos de uma restauração ministerial. Nós precisamos de uma restauração no nosso coração, na nossa liderança, de propósitos que Deus quer revigorar e sarar no nosso coração. Coisas que se perderam, frustrações que entraram no nosso coração que não deveriam ter entrado e que às vezes nos esmoreceram na fé. Olha só o que ele diz aqui, nesse momento de restauração. Ele diz o seguinte: não podia continuar com o meu coração frio para com Cristo. Sua expiação e a obra do seu Espírito
Não suportava o coração frio no púlpito, na oração particular e no estudo, e especialmente quando me lembrava que durante 15 anos o meu coração se abrasava como se eu andasse com Jesus no caminho de Emaús. Chegou o dia, por fim, que nunca mais esquecerei. Na estrada de Doegele, senti-me obrigado a orar, apesar de ter o coração endurecido e o espírito carnal. Olha o que ele falou a respeito dele mesmo. Não estava sentindo forte, estava sentindo frio espiritualmente. Daí ele falou assim, eu preciso orar. Lembra que ele fez isso muitos anos atrás, quando ele iniciou o seu ministério, dizendo, Senhor, derrama a tua unção sobre mim, eu quero ser alguém avivado. Ele reconhece que ele perdeu aquilo que um dia Deus entregou e que ele precisava retomar. Chegou o dia, por fim, que não me esquecerei, na estrada de Doegele, senti-me obrigado a orar, apesar de ter o coração endurecido e o espírito carnal. Depois de começar a suplicar, senti como que pesados grilhões me caíssem e como que montanhas de gelo se derretessem dentro de mim. Com esta manifestação, aumentou em mim a certeza de haver recebido a promessa do Espírito Santo. Parecia-me que meu espírito inteiro fora solto de uma prisão prolongada, ou como se tivesse saído de um túmulo no inverno muitíssimo frio. Então, gente, aqui é o momento em que ele tem o seu ministério restaurado. E é o momento que nós precisamos reconhecer dentro de nós que às vezes a gente precisa desse renovo. Na verdade, isso aqui mexeu muito comigo. Eu falei, Senhor, de fato, muitas coisas se perdem na nossa caminhada. Às vezes aquela intrepidez, aquela ousadia, aquele nível de entrega e de renúncia se perde. E a gente precisa voltar para esse lugar e falar assim, eu preciso reconhecer que a unção de Deus precisa ser restaurada na minha vida, porque eu não posso aceitar, como ele disse, que 15 anos eu tenha pregado com o coração abrasado, como se eu estivesse andando com Jesus no caminho de Emaús, e agora eu estou vivendo essa fé morna. Ele não aceitava isso. E quando a gente, de fato, né, não aceita e vira um inconformado, dizer assim, não, Senhor, isso aqui não está certo, eu preciso de novo ser uma pessoa avivada e fortalecida com o Senhor. E o que acontece? A gente vai se render aos pés do Senhor, e o Senhor vai o quê? Restaurar a unção dele na nossa vida. Restaurar, fazer tudo novo, fazer tudo melhor até, né? A glória da segunda casa ser maior do que a glória da primeira. É isso aí que Deus vai fazer. Então, nesse momento, Deus restaura totalmente o seu ministério. Ele era alguém, queridos, que ele semeava muito, ele se lançava, ele se entregava. Ele plantava muito, mas ele também colhia, uma colheita abundante. Quanto mais ele colhia, mais zelo ele tinha pelas coisas de Deus, mais ele trabalhava, mais ele se empenhava. Isso motivava ele a continuar. Ele sempre dizia que a parte mais gloriosa do ministério era agradecer pela operação do Espírito Santo e pela operação do Espírito Santo na conversão dos pecadores. Então, quando as pessoas eram salvas e alcançadas, essa era a coroa, essa que era a vitória, a alegria do coração dele, era falar, Senhor, obrigado, porque pessoas foram convencidas por intermédio do teu Espírito Santo. Ele tinha o hábito de orar enquanto a cidade dormia, entre aspas, quando as pessoas dormiam, e a cidade pecaminosa acordava, né, que as festas, as bebedices, ele tinha o hábito de, nesse momento, estar intercedendo em oração, estar guerreando em oração, para que pecadores se convertessem, para que houvesse salvação no meio daquela cidade. Amém? Ele tinha... e aí nós vamos encerrar aqui já a história dele, falando a respeito do último sermão, quando ele pregou o seu último sermão, um sermão assim avivado, cheio do poder de Deus. No momento que ele findou esse último sermão, ele disse, este aqui é meu último sermão. E logo após essa pregação, ele simplesmente, na mesma noite, ele caiu de cama, ele adoeceu. E 3 dias depois ele faleceu. E no leito de morte, antes de falecer, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim, né, para o cuidador da pessoa, a pessoa que estava ao lado dele no leito de morte, ele disse o seguinte, o meu gozo e a minha consolação é que depois de me ocupar na obra do santuário durante 53 anos, olha, desde jovem, esse jovem improvável que eu estou dizendo para você, briguento, sem estrutura familiar, não sabia ler, cego de um olho, totalmente improvável. Esse jovem se torna um grande homem de Deus. E ele serve a Deus 53 anos, intensamente. Ele teve momentos de altos e baixos, teve momentos de entrega, de intensidade, teve momentos que ele se esfriou na sua caminhada com Deus, como acontece com muitos pastores, com muitos líderes. Mas ele retomou, ele reconheceu que ele precisava renovar a unção de Deus sobre a vida dele. E ele disse, durante
eu ter trabalhado na obra do santuário durante 53 anos, nunca me faltou sangue na bacia, foi a expressão que ele utilizou. Em outras palavras, é como se estivesse falando assim, olha, eu nunca deixei de me sacrificar, de me entregar, eu nunca deixei de renunciar, eu nunca deixei de me lançar aos pés do Senhor. E aí ele termina, né, dizendo a seguinte frase: prega Cristo ao povo, dizendo para a pessoa que estava ali ao lado dele, para as pessoas que estavam ao lado dele, prega Cristo ao povo. Então, depois de cantar um hino, ele disse adeus, e aí ele faleceu, ele, né, partiu para a glória com o Senhor. E o que aconteceu é que essa pessoa tão simples, né, tão improvável, quando ele morreu, a sua morte foi um dos eventos mais nobres no país de Gales. Um evento, inclusive, né, algo que foi realizado, inclusive, que nunca tinha acontecido em toda a história do Principado de Gales, ou seja, uma cerimônia totalmente solene, totalmente tudo do bom e do melhor, oficial, em homenagem a um homem que, quando você olha o início da história dele, pra gente encerrar aqui, ele, uma pessoa muito improvável, uma pessoa de brigas, uma pessoa que correu risco de morte, né? Nas brigas praticamente morreu, mas Deus teve misericórdia e não permitiu que ele morresse, porque tinha um propósito na vida dele. Uma pessoa que não sabia sequer ler, foi aprender já depois de adulto. Uma pessoa que ficou órfã de pai e mãe cedo. Uma pessoa que morou no ambiente disfuncional de uma família desestruturada. Uma pessoa que não tinha um olho. Essa pessoa foi alguém chamado por Deus para ser um grande representante do Senhor nessa terra. E quando ele morreu, no país de Gales, teve uma cerimônia fúnebre dada a príncipes. E houve muito choro, muito pranto em todo o país por causa dessa figura, desse homem de Deus que marcou profundamente a sua geração. E eu quero deixar para você, queridos, a história desse homem de Deus, Christmas Evans. Eu deixei escrito, depois você procura aqui, eu mandei para você. Um nome que não é tão conhecido, mas, gente, a história dele, ela é de fato emocionante. O nível de entrega, o nível de renúncia, os altos e baixos, e o tanto que foi uma pessoa improvável para ser escolhida e chamada por Deus, e mesmo assim foi. E a reflexão que nós queremos encerrar fazendo essa noite é que algumas lições nós tiramos da vida desse homem, né? De que Deus chama pessoas improváveis, nós somos prova viva disso. De que Deus, ele tem renovo, ele tem unção de Deus para derramar sobre a nossa vida. E mesmo quando a unção vem sobre nós, é possível que a gente esfrie em algum momento da nossa caminhada. E então ele tem renovo para derramar sobre nós. Renovo para derramar sobre as nossas pregações, sobre a nossa visão de vida, sobre a nossa entrega, sobre a nossa intensidade em servi-lo. E eu espero que a história desse homem, Christmas Evans, ela possa estimular você a ser uma pessoa intensa, a ser uma pessoa que, mesmo vivendo altos e baixos na sua fé, que você não desista, que você não renuncie, que você não abra mão do propósito de Deus sobre a sua vida, que você permaneça firme, amém? Que você entenda que vai ter oposições, vai ter resistência, que às vezes a gente não vai se sentir capaz, que às vezes vai sentir que faltam muitas coisas, mas mesmo assim você permanece firme na presença do Senhor, sabendo que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, que Deus, ele é recompensador, e ele não deve nada para ninguém, ele é fiel, amém? E ele tem um propósito na minha e na sua vida. Eu quero encerrar esse dia dizendo para você que você deve perseverar, você deve permanecer firme na brecha, na direção daquilo que o Senhor tem colocado diante de você, amém? Encerrando aqui a nossa live, nosso horário já está avançado, a gente já está com algumas coisas aqui internas com as crianças, né? Não vou poder ficar um pouquinho mais com os irmãos, mas eu quero desejar uma noite abençoada, que o Espírito de Deus abençoe a tua vida, te conduza, te dê sabedoria, que através dessa história, desse herói da fé, você possa sair essa noite, dessa live, avivado na presença de Deus. Que o Espírito Santo fale com você enquanto você estiver dormindo, ministre ao teu coração coisas que se perderam, mas que ele precisa encontrar dentro de você. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero, desde já, agradecer a presença de cada pessoa que participou aqui na live: Jane, Cristina, Cristiane, Regiane, Neia Jesus, Pastor Jackson Baruque, SJ Rene, Deise Rocha, Silene. Deixa eu ver quem mais. Tem muita gente aqui, gente, que participou, que passou aqui por essa live, que acompanhou até o fim. Gente, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um restante de noite abençoado, guardado e protegido na presença de Deus, e que você guarde as palavras, né, a vida e a inspiração que essa vida é para cada um de nós, desse herói da fé. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã, né? Se você quiser aprofundar mais, pesquisa um pouco mais sobre a vida dele. Vou colocar mais uma vez escrito aqui para você, tá? Christmas
Evans, só um minutinho. Que é difícil esse nome dele. Tá aqui, Christmas Evans. Colocando aqui para você, para que você possa pesquisar um pouquinho mais, amém? Estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais e se inspirar ainda mais na vida desse homem improvável, totalmente improvável, mas que Deus realizou uma grande obra na vida dele. Que Deus te abençoe, tá? Nos vemos na nossa live de amanhã, quinta-feira. Sexta-feira nós não teremos a nossa live, porque nós estaremos num congresso da nossa igreja, né? Sábado, domingo nós já não temos, mesmo só retomaremos na segunda-feira. Então amanhã vai ser o nosso último dia dessa semana do propósito e aí nós vamos continuar no decorrer da semana falando cada dia de um homem de Deus, de uma pessoa que marcou a sua geração. Isso vai ser inspiração para nós, tá? Nos vemos amanhã na nossa live às 10h30. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom?